Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos hoje meditar na Palavra de Deus, que traz como o tema corpo, alma e espírito, que traz as revelações da natureza do corpo, da natureza da alma e da natureza do espírito. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, está escrito: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todos, o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito. A palavra do Senhor ordena que seja conservado em santidade, em santificação, que seja santificado por Deus o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Porque o homem, ele foi criado de forma diferente dos anjos. Os homens foram criados para viver dentro de um corpo. O homem não pode viver fora do corpo. Ele foi criado especificamente para viver dentro da imagem de Deus. O corpo, a alma e o espírito tem que ser santo, tem que ser conservado para o dia da transformação do nosso corpo, porque Deus vai transformar o nosso corpo, esse corpo corruptível, em um corpo incorruptível, à semelhança da imagem do corpo de Cristo. Assim como Ele é, nós teremos um corpo glorificado, a imagem, a semelhança de Cristo. Então Ele manda nos conservar o corpo, a alma e o espírito. Então, se nós não compreendermos a natureza do corpo, a natureza da alma, a natureza do espírito, nós não poderemos exercer uma atividade no mundo espiritual. Se nós não compreendermos as naturezas do corpo, da alma, do espírito, as limitações das atividades espirituais serão inevitáveis. Seremos limitados no mundo do espírito, porque nós não somos somente um espírito, nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. O Senhor no princípio criou o homem do pó da terra, mas antes de Ele criar o homem, Ele já tinha criado o espírito do homem. Antes de Ele criar o homem do pó, o homem da matéria, Ele antes já tinha criado o homem espiritual. Ele tinha criado o homem espiritual. Ele fez o corpo e depois soprou o espírito dentro do homem. E então o homem foi feito alma vivente. Você vê no livro de Gênesis que é citado o corpo, é citado a alma e o espírito. Deus fez o homem do pó da terra, Deus fez o homem do barro, então soprou o espírito e o homem foi feito alma vivente. Aí que o homem foi feito alma vivente, quando o espírito com a alma conectou-se no corpo. O corpo, ele é locomovido, ele tem as suas funções pela alma e pelo espírito. A partir do momento que o espírito, a alma, é desconectado do corpo, o corpo perde as suas funções e paralisa. O espírito, a alma, é a energia do corpo,
é o combustível, é a bateria que mantém o corpo vivo. O corpo vivo. As funções do espírito, as funções da alma, mantêm o corpo vivo. A palavra do Senhor diz que no dia em que Adão comesse daquele fruto, Adão imediatamente morreria. Adão morreria se ele comesse do fruto. Então, a desobediência à palavra de Deus faz o nosso espírito morrer. Para nós compreendermos a natureza do espírito, a natureza da alma e a natureza do corpo, nós precisamos entender a palavra do Senhor a respeito da alma, a respeito do corpo, as funções do corpo, as funções da alma e as funções do espírito. Nós somos um espírito dentro do corpo. Ainda um espírito não está completamente ativado dentro do corpo por causa da natureza da alma, por causa da natureza do corpo. Quando a natureza do corpo e a natureza da alma completamente forem mudadas, então o espírito que somos nós dentro do corpo será ativado. E quando ele for ativado, todas as funções do espírito vai funcionar em nós. O espírito ouve, não é ouvido da carne. O nosso ouvido está bloqueado, ainda não foi ativado. Ele está desativado no mundo espiritual. O nosso ouvido ele não ouve no mundo espiritual, está desativado e precisa ser ativado o nosso ouvido do espírito para nós ouvir os sons do mundo espiritual através do ouvido do espírito. Mas depende das funções da alma para que desbloqueie as funções do espírito. É as funções da alma que desbloqueia as funções do espírito. Nós temos um olho e o nosso olho está bloqueado no mundo espiritual por causa das funções da alma, porque a alma não está praticando as atividades para que desbloqueia a nossa visão do mundo espiritual. Quando a nossa alma ela tiver a sua natureza completamente transformada, então nossos olhos do espírito, nós vamos enxergar o mundo espiritual, porque os nossos olhos do espírito ainda está vedado no mundo espiritual. Precisa que as atividades da alma desbloqueiem a nossa visão do mundo espiritual. O nosso nariz, o olfato do espírito está bloqueado ainda. Precisamos do desbloqueio do olfato do espírito, porque no mundo do espírito existe cheiro, existem odores, tantos odores agradáveis, maravilhosos do jardim de Deus, o perfume de Deus, quanto também nós sentimos a podridão do inferno no mundo do espírito. Então a alma é responsável pela ativação do nosso espírito. Quando ela completamente for transformada, a nossa alma for renovada, o entendimento ser renovado. O entendimento é a alma. Nós coloquemos entendimento. A palavra de Deus diz entendimento. Fala que os doutores que estudam diz somente a alma. O que é a alma? A alma é o centro das emoções. A alma é o centro do intelecto. E acaba aí. O que é centro de emoção? O que é centro do intelecto? Nós precisamos entender. O povo precisa entender isso, o que significa centro de emoção, intelecto. A alma possui uma natureza, e a natureza da alma você vai saber agora. A natureza da alma
como também do corpo, porque o corpo possui a mesma natureza da alma. O corpo possui a mesma natureza da alma. O corpo, aquilo que chamamos de carne, a carne possui a mesma natureza da alma. No momento, se ela foi renovada ou se não foi renovada, ambos estão levando a mesma natureza. A natureza da carne é pensamento. A natureza da carne é sentimento. A natureza da carne é ação. Pensamento, sentimento e ação. A carne pensa, a carne age, a carne sente. Carne que nós conhecemos como prazeres da alma. Prazeres da alma. Quando a alma sente prazer em realizar a vontade da carne, então a carne faz com que a alma deseje executar a sua vontade, porque a vontade da carne é inimizade contra Deus. A carne de Adão era santa, e a carne de Adão não era inimiga de Deus, porque a natureza da carne de Adão era santa. Era santa. Então a carne pensava, a carne desejava como a alma desejava. Então o espírito de Adão era desbloqueado no mundo espiritual e tinha todas as suas funções, tinha as suas atividades do mundo espiritual, porque eles estavam debaixo de um temor, de uma obediência de Deus. Tanto a carne de Adão se sujeitava a Deus, quanto a sua alma desejava a submissão de Deus. Até quando o adversário apareceu. Quando o adversário apareceu, que colocou confusão na mente de Adão e Eva, e que antes eles tinham recebido a ordem de Deus para que não comesse, porque se comesse morreria. O inimigo diz que se eles comessem, eles iam ficar como um Deus. Se eles comessem, eles iam ficar entendidos. Mas o inimigo é mentiroso, é sagaz, é o enganador, é o destruidor. Ele veio matar, roubar e destruir. Deus fez Adão como ele, a sua imagem, a sua semelhança. Deus fez Adão como ele, então Adão já era como Deus. Adão já tinha um entendimento, porque até no momento, a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Enquanto o homem está temendo a Deus, ele é sábio, ele está no caminho do conhecimento, da sabedoria. Mas a partir do momento em que ele transgride a palavra do Senhor, ele se torna um louco. Ele começa a praticar loucuras pela transgressão da palavra de Deus e pela morte espiritual e sobre o domínio que o mal está exercendo, da influência do mal sobre ele. E então, a partir do momento em que Adão, ele peca, porque Deus quis assim que o homem fosse provado, porque é fácil obedecer a Deus dentro de 4 paredes. É fácil obedecer a Deus dentro de uma congregação. É fácil obedecer a Deus diante dos seus líderes, diante da igreja. É fácil obedecer a Deus diante dos olhos que estão com o holofote em cima da pessoa. Mas no momento em que ele passa por uma tentação, por uma provação, é aí que ele vai colocar em prova. É aí que ele vai saber se ele teme de verdade a Deus ou não. Se não haver tentação,
Não se sabe. Não se sabe se o homem teme a Deus. É pela tentação que se sabe se o homem teme a Deus. É pela tentação que Deus separa o joio do trigo. É pela tentação que Deus separa os seus escolhidos. Porque Deus quis provar o coração de Adão. E então, quando veio a tentação, ele caiu. Então, a natureza de Adão, que era santa, foi mudada, automaticamente foi mudada. A natureza de Adão foi mudada. E agora, a natureza de Adão não ficou a uma natureza submissa à palavra de Deus. Ela ficou submissa à palavra do diabo. Porque a palavra que Adão obedeceu foi a do diabo e rejeitou a palavra de Deus. Deus disse: não coma, se comer morrerás. O diabo disse: não vai morrer. Então a palavra que ele obedeceu foi essa palavra que ele ficou sujeito. Então a natureza do homem, os pensamentos do homem ficou sob a influência do diabo, ficou sob a influência maligna. E então nada nesse mundo que está acontecendo, ou que já aconteceu, ou que vai acontecer, não acontece de forma natural ou por acaso. Tudo nesta vida acontece por meio de uma influência espiritual. Acontece por meio de uma influência do Espírito, do mundo do Espírito. Seja a influência do mundo espiritual de Deus, ou seja a influência do mundo espiritual vindo do diabo. Sempre vai estar acontecendo uma influência no mundo físico para que as coisas aconteçam, porque as coisas primeiramente ela acontece no mundo espiritual e depois ela se materializa no mundo físico. Antes ela acontece no espírito para depois se materializar no físico. Então Adão teve a sua natureza caída. Adão teve a sua natureza submissa ao maligno, submissa às influências, porque ele se sujeitou à voz daquele que o mandou. E então, todas as coisas que estão acontecendo é sobre uma influência do diabo, ou sobre uma influência do Espírito de Deus, sobre uma influência do mundo do Espírito. A primeira influência dada a Adão do mundo espiritual, vindo de Deus, foi que Deus fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então ele deu reinos para o homem governar, e então a influência do reino de Deus influenciou Adão a governar a terra. Ele disse: domina. A influência do Espírito de Deus foi: domina a terra, sujeita a terra. Tu tem domínio no reino físico, nos reinos aquáticos dos peixes, domínio no reino dos ares, das aves. Tudo que se move, tu o sujeita. Então a influência de Deus era que o homem ele dominasse e sujeitasse tudo. Mas o maligno veio e enganou sutilmente, somente com palavras lisonjeiras. Ele ganhou uma guerra. Ele colocou o homem para debaixo dos seus pés. Não foi o diabo que ganhou a autoridade sobre o homem. O diabo sempre teve na sua posição. O homem que, desobedecendo a Deus, caiu para debaixo do pé do diabo. O homem que, desobedecendo a Deus, caiu para debaixo do pé do diabo. Mas quando Jesus vem, ele restitui a autoridade. Ele disse: eis que eu vos dou poder para expulsar os espíritos malignos, expulsar os demônios. Eis que vos dou poder sobre as enfermidades, para curar as enfermidades. Eis que vos dou poder para pisar serpente, para pisar escorpião. Jesus restituiu de volta este poder ao homem. E o que precisa é que a nossa mente seja transformada conforme Romanos 12:2, para nós experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus com a mente transformada. Porque um corpo, ou melhor, uma carne
está sujeita ao diabo, a carne está sujeita ao diabo, ainda que não foi transformada, ainda que não nasceu de novo. Então, para que cumpra-se o que está escrito aqui, e o mesmo Deus de paz vos santifique. Para que Deus nos santifique, como que Deus nos santifica? Deus nos santifica pela sua palavra. Deus nos santifica pela sua palavra. Jesus disse: santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados no conhecimento da palavra de Deus. Se nós não gostamos da palavra de Deus, de meditar, de se aprofundar, de ler a palavra de Deus, como nós vamos ser santificados? Como que vamos nós santificar a nós mesmos? Que hipocrisia é essa? Que uma vestimenta santifica? Quem santifica é a palavra. Quem santifica é a palavra. Quem santifica é a palavra. A consagração é a cobertura do corpo. Para nós sermos um corpo consagrado a Deus, o nosso corpo tem que estar coberto. Porque ele disse à igreja de Laodiceia: compra roupa para que te vista, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Então, santificar o vosso corpo, ele disse, santifique o vosso corpo, santifique a vossa alma e santifique o vosso espírito, porque os três têm que estar unidos em um só propósito. A carne não tem que estar para um lado e o espírito tem que estar para o outro, porque a alma ela segue o desejo da natureza da carne. Sempre a alma ela quer fazer aquilo que a carne quer fazer, mas depois que essa carne morrer, ser crucificada para ressuscitar de novo com Cristo, aí sim, quando esta carne morrer e for ressuscitada com Cristo, ressuscitada, então ela terá a sua natureza transformada. Quando ela morre, quando a carne morre, e quando ela ressuscita é quando o homem nasce de novo. Quando o homem nasce de novo, a carne tem a sua natureza transformada. Não é o corpo. O corpo é a morada de Deus. O corpo é a morada do Espírito Santo. O corpo. Mas a carne é a vontade. A carne é o prazer. Tudo aquilo que Adão tinha vontade de fazer, passou agora a ser controlado pela vontade do diabo, oferecida a ele, apresentada a ele. Não que, mesmo ele sendo escravo, ele não podia forçar ele fazer, ele só apresenta, ele só convida. E então a pessoa fica influenciado por isso e faz, porque está sob o domínio, está sob o controle. E por falta do conhecimento, por falta da compreensão da palavra de Deus, por falta do conhecimento e da compreensão da palavra de Deus, mas depois que ele crucifica a sua carne e ressuscita, e então é gerado novo homem, então a sua carne é santa. Agora a natureza da sua carne mudou, como está escrito em Romanos 12:2, teve a sua mente transformada. A mente é o desejo da carne. Olha, a natureza da carne é o pensamento. Também a natureza da alma é o pensamento. Também a natureza da carne é o sentimento. Também a natureza da alma é o sentimento. Também a natureza da carne é a ação. E também a natureza da alma é a ação. Então, se a carne está sujeita ao diabo, a alma vai obedecer à carne.
E quando se faz isso, a alma está entre o corpo, que chamamos de carne também, está entre o corpo e o espírito. Então, a alma, ela está conectada no corpo. A alma está conectada no corpo. Assim como a alma também está conectada no espírito. E a alma tem a natureza, que é de pensar, que é de sentir e que é de agir. Também o corpo tem a sua natureza. O corpo tem a sua natureza, que é de pensar, que é de sentir, que é de agir. Muitas das vezes as referências da Bíblia coloca carne e corpo como se fosse uma coisa só. Carne e corpo. Corpo. Então a natureza do corpo, que chamamos de carne também, palavras diferentes, mas com o mesmo significado. O corpo e a carne. Porque a carne, ela quer que a alma realize a sua vontade. Porque a carne não pode fazer nada se não vier pela alma. É a alma que traz as suas realizações. É o desejo da alma que traz o conforto do corpo. A carne quer estar sempre folgando. A carne quer estar sempre fazendo a vontade daquele que lhe sujeitou. Então, se a alma ainda não foi transformada, se a alma ainda, que chama também de mente, chamada também de mente, vários nomes com um significado só. O corpo, alma, mente, alma, são os mesmos significados. E então, quando temos a nossa mente, a nossa alma, a natureza do corpo transformado, então aí une-se a santificação dos três: corpo, alma e espírito. Os dois, ou melhor, os três são santificados para ter um corpo glorificado. Porque a palavra de Deus diz que existe uma guerra entre o corpo, entre o espírito. Um se opõe um contra o outro. Paulo está revelando a respeito da natureza que está dominada pelo pecado. Porque a vontade da alma é pecar. A vontade da carne é pecar, mas depois que ela for transformada, então não tem mais vontade de pecar, só tem vontade de fazer a vontade de Deus. Então os três vão se unir só no propósito. A carne está santificada a Deus, a alma está santificada a Deus, o espírito está santificado a Deus, esperando a transformação do corpo glorioso. A transformação do corpo glorioso. Porque a alma, ela está conectada no espírito, a alma está conectada no corpo. A alma está conectada no espírito. A palavra de Deus diz que Deus tem alma. Deus é espírito. E o espírito tem alma. Porque a alma é o pensamento, é o sentimento e a ação do espírito. E quando a alma que está no espírito, ela conecta no corpo, o corpo também recebe também essa mesma função, que é de pensar, que é de sentir e que também é de agir. Então a alma, ela faz essas atividades, ela realiza essas atividades entre o espírito e entre o corpo. Está no espírito. A palavra de Deus diz que quando o rico morreu, a alma dele, com o espírito foi, porque a alma está conectada no espírito. Foi para
o inferno, e lá ele tinha toda a lembrança, porque de pensamento, de sentimento e de ação. Ele queria que Lázaro fosse pregar para os seus pais, para os seus irmãos. Ele sentia dores lá e não queria que os seus parentes fossem para lá. Então isso aí são a ação da alma, isso aí são as funções da alma, são a natureza da alma que está no espírito, é ela que está sofrendo isso. E então a alma conectada na carne, no corpo, também o corpo sente essas mesmas coisas. Você vê que fora do corpo o espírito está sentindo dor no inferno, o espírito do rico está sentindo dor no inferno. O corpo está morto, ele não sente mais nada, mas o seu espírito está lá com a alma conectada nele, e pela alma que tem pensamento, sentimento e ação, o espírito está sofrendo dor pela alma. E voltando para o corpo, o espírito e a alma conectada no homem, a palavra de Deus diz que a alma está conectada no sangue. O sangue, a alma está dentro do sangue, a alma é o sangue, a alma está conectada no sangue. A palavra de Deus diz que Deus falou para os filhos de Israel: não coma sangue, não coma animal sufocado, e não me diga que isso foi em lei, e porque Jesus não aboliu a lei, porque a lei é Jesus, Jesus é a palavra, e a palavra é a lei é a palavra, e a palavra é Jesus, Jesus não aboliu lei. Ele disse: não coma sangue, não coma animal com sangue, porque ao comer o sangue você está comendo a alma, porque a alma é a vida. A alma é a vida. A alma é a vida física. A alma é a vida física. A alma é a vida física, e não pode comer a alma do animal. Quando come o sangue, come também a alma. Então ele disse: não coma. No livro também de Atos está escrito que foi posto para aqueles não judeus, para os gentios, que ele se abstesse da prostituição e não comesse carne com sangue, que não comesse carne sufocada, aonde o sangue fica preso dentro da carne, porque ali a alma está no sangue. E falando de alma de animal, porque o animal também tem alma. Animal também tem alma. Deus disse que haja árvore na terra, a terra produza semente, a terra produza árvores frutíferas, cada uma com as suas espécies. E disse também que a terra produzisse animais. Então a terra produziu animais de alma vivente. Deus deu a ordem para a terra, e a terra produziu animal de alma vivente. Animal de alma vivente. Um animal tem alma. A palavra de Deus diz que tem alma, animal tem alma. Animal tem alma. A palavra de Deus diz que a serpente era a mais astuta entre todas as limarias do campo. A serpente conversou com a mulher. A serpente indagou. Satanás, ele é um espírito. Ele não pode ter influência física na terra. Então ele, por intermédio da serpente, a serpente foi feita para isso mesmo. Deus fez a serpente para isso. A palavra de Deus diz que no livro de Provérbios, que Deus fez cada uma coisa para o seu próprio fim, até o ímpio para o dia do mal. Deus fez as suas coisas para o seu próprio fim. Então a serpente era para isso, porque sobre todas as limarias a serpente era mais astuta. E astuta é sagaz, astuta é trapaceiro, astuta é tudo aquilo que faz para trapassar, ganhar, passar a perna, ter lucro, ter vantagem. A serpente tinha isso. Que animal pode ter isso?
Aí você diz, como um animal pode pensar? O animal tem sua natureza, o animal tem a sua linguagem, o animal dialoga um com o outro. Nós passamos num grupo de animal, eles estão conversando, nós não entendemos sua linguagem. Também se nós passarmos num grupo de americano, eles estão lá falando, nós não entendemos sua linguagem. Passamos num grupo de chinês, eles estão conversando, não entendemos sua linguagem. Passamos num grupo de animal, também eles estão conversando e nós não entendemos sua linguagem. Cada um tem a sua natureza, cada um se expressa na sua natureza, na forma da sua própria compreensão. A palavra de Deus diz que a serpente falou com a mulher, indagou a mulher. A palavra de Deus diz que Balaão, quando açoitou a sua jumenta, a palavra de Deus diz que Deus abriu a boca da jumenta e a jumenta falou. E quando a jumenta falou com Balaão, quando a jumenta fala com Balaão, a jumenta vai falar de coisas passadas. Tudo que acontece, o animal pensa e tem também raciocínio, está guardando. E nós costumamos dizer animais irracional. Mas Deus disse que Israel, quando pecou, até o jumento era mais inteligente do que o povo de Israel. Deus disse, o boi conhece o seu possuidor, o jumento sabe a manjedoura, a sua manjedoura, e o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não sabe, Israel não entende, Israel não tem conhecimento. Deus disse que o jumento era mais inteligente do que o povo de Israel. Então quando ele abre a boca da jumenta, a jumenta disse, por que tu está me batendo? E ele diz, se eu tivesse uma espada, eu te mataria aqui mesmo. E a jumenta conversa com ele dizendo, não sou eu a tua jumenta? Desde a tua mocidade? Você lembra se eu costumei a fazer isso contigo? Você vê uma jumenta, um animal falando isso com raciocínio, com memórias. Com memórias ativas, com coisas do passado. Ela guardava tudo aquilo. Ela disse, eu fui sempre obediente para ti. Eu fui sempre obediente. Algum dia eu fiz isso. E então Deus abre os olhos de Balaão e ele enxerga o anjo do Senhor com a espada desembainhada. E o anjo disse, por que tu já bateste na tua jumenta por 3 vezes? Se a tua jumenta não parasse, eu te mataria e deixaria ela viver. Então Balaão deveria a vida dele à jumenta, que teve a visão de enxergar um anjo, o animal, ter visão do mundo espiritual. Meu Deus, isso é tremendo. Isso não é parábola, uma parábola, não é uma comparação, não. Isso foi uma realidade. Isso foi uma realidade. Não foi uma comparação. Não. Foi a realidade. A jumenta falou com voz humana, a jumenta raciocinou, puxou coisas que estavam na memória da jumenta do passado e disse, sou tua jumenta desde a mocidade. Tu lembra quando foi que eu costumei fazer isso contigo? Então Deus abriu os olhos de Balaão e ele enxergou o anjo do Senhor com a espada desembainhada. Beriou de lória sobre que raio flume de guerra. Biru plou que entrivo sória. Veri menegaço te do coube de reve sé. Bailorossia de quimolórios pio do lohori me guerra. Então, alma humana e alma de animal. Os animais são protegidos por Deus. A palavra de Deus diz que quando Noé saiu da arca, Deus vai dar lei para Noé cumprir a lei.
E Deus diz que nunca mais vai punir a terra com água, e que ia colocar o arco celeste nas nuvens, para como a lembrança, como memorial, que nunca mais ele ia destruir a terra com água. E também ele deu a lei dizendo que todo o homem que derramasse sangue seria punido pela culpa do sangue que tinha derramado. Ele disse que também, se todo animal que derramasse o sangue do homem, Deus ia requerer da mão do animal o sangue que ele derramou do homem. Deus, ele disse aqui que ele vai requerer da mão do animal que derramou o sangue humano. Então Deus falou à baleia: não está escrito, não se escandalize, não está escrito, mas você que é espiritual sabe que a baleia foi lá, que o animal grande foi lá, porque recebeu uma ordem. Não precisa estar escrito, não se escandalize com isso. Se ele foi lá, porque Deus mandou. E eu estou conjecturando, dizendo: Deus disse à baleia: vai lá e come Jonas, engole Jonas. A baleia já estava debaixo do navio, só esperando a queda. Quando ele cai na água, ela engole. Ela ouviu a voz do seu Criador. Então ele estava lá no riacho de Gueribe, no ribeiro de Gueribe. Você sabe quem é ele? Sim, Elias estava lá, só tinha água, mas ele queria pão, ele queria carne, porque homem come pão e homem come carne. Então Deus disse aos corvos: vai e alimenta Elias. E chegava corvos com um pedaço de pão, e chegava corvo com um pedaço de carne, e então alimentou o profeta. Os pássaros obedeceram à voz de Deus e levaram na mão do homem de Deus. Toda a natureza dá glória ao nome de Deus. Dos maiores seres, dos menores criados, glorifica o nome de Jesus Cristo. As árvores batem palma ao nome do nosso Senhor Jesus. As pedras clamam, porque ele diz na entrada de Jerusalém: se vocês se calar, essas pedras vão clamar. Se você dá ordem a esse monte, ele vai obedecer sua voz e vai se mudar de lugar. Se tiveres fé para fazer isso, faça. Então a mensagem é: a alma, corpo e espírito santificados junto para receber um corpo glorificado. Então se cumpre-se Romanos 12:2. Transformai a vossa mente, transformai a vossa alma, transformai os vossos pensamentos, transformai o vosso sentimento, transformai as vossas ações, transformai as vossas emoções, porque a natureza do corpo é ação, é sentimento e também é pensamento. Agora, o corpo pensa por causa da alma, o corpo age por causa da alma. A alma é que é o domínio, a alma que é o controle, a alma que é o centro das emoções, dito pelos entendidos estudiosos. Mas se os pensamentos estiverem contrários à palavra de Deus, este espírito está morto, porque quem mata o espírito é a alma, e quem vivifica o espírito é a alma. Precisa de a alma dar ouvido à voz de Deus e se converter dos seus maus caminhos, para que o Senhor venha e sare a terra. O espírito está morto do homem que não obedece a Deus. O espírito está morto, porque a alma está no controle, levando os seus desejos para a carne, e aqueles que praticam a vontade da carne é inimigo de Deus. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus e são inimigos de Deus, porque os que praticam a vontade da carne é só para violar a vontade de Deus.
A vontade da carne é só para transgredir a vontade do Senhor. Mas quando essa carne for convertida, quando essa carne for convertida, aí o Espírito vai viver. Aí o corpo vai adorar a Deus. Aí a alma vai adorar a Deus. Aí o homem vai viver em espírito e em verdade. Aí o homem vai poder cumprir o que Jesus disse: Deus é espírito, e importa que quem adore, adore em espírito, adore em verdade, com a alma transformada, com a alma em comunhão com o espírito. Porque se a alma ela faz a vontade da carne, ela está em contrito, ela está em guerra com o espírito, porque o espírito, ele está pronto. O espírito está pronto. Mas a carne está sujeita a uma fraqueza do mal. Mas a palavra liberta, dizendo: transformai o vosso entendimento para que experimente a glória de Deus. Experimente a vontade de Deus. Experimente. Seja transformada a vossa mente, seja transformado o vosso pensamento, seja transformada a vossa maneira de pensar, seja transformado a vossa maneira de sentir, seja transformado as vossas ações. Com a minha alma, eu penso. Também com a minha alma eu sinto. E também com a minha alma eu reajo. Eu provoco uma ação. E esta ação, ela é proporcional àquilo que eu sinto. Se eu sinto, eu reajo. Se eu sinto, eu provoco uma ação, uma reação gerado pelo aquilo que eu sinto. Mas se nós pensarmos nas coisas de Deus, nós pensarmos nas coisas de cima, aquilo que nós sentimos, nós vamos ter o controle das nossas reações, nós vamos ter o controle das nossas emoções, porque as ações, as emoções, ela revela aquilo que nós estamos sentindo. É a natureza da alma, a natureza do corpo. É a mesma natureza do corpo, porque é a natureza da alma. Está conectada no espírito, está conectada no corpo. Que a glória do Senhor permaneça em nosso coração. Amém, Jesus.